portanto, os próximos minutos são para dedicar à rubrica de condomínios. E hoje trazemos-lhe a questão das infiltrações nos terraços dos prédios. Uma dor de cabeça que levanta sempre muitas dúvidas. Afinal, os terraços são comuns ou não? E se o meu terraço estiver a causar problemas no apartamento de baixo, quem paga as obras? É isso tudo que vamos tentar perceber. Portugal tem cerca de 250 mil prédios em propriedade horizontal, os designados condomínios, onde vive quase 50% da nossa população. Em muitos desses prédios, em lugar dos tradicionais telhados, são construídos terraços, fazendo de cobertura, seja na totalidade, seja apenas em parte da cobertura. Alguns desses terraços fazem parte das frações, apartamentos, e servem os respectivos condóminos que os podem utilizar e aos quais os restantes condóminos não têm normalmente acesso. Estes terraços, especialmente quando são de uso exclusivo apenas de alguns condóminos, são fonte de alguma conflitualidade entre condóminos. Alguns técnicos da área da construção defendem que o nosso país, especialmente nas regiões Norte e Centro, não tem condições climatéricas adequadas para substituir as tradicionais coberturas de telhado por terraços, atendendo às grandes diferenças de temperatura e porque a sua concepção não é, muitas vezes, a mais adequada, quer quanto aos materiais impermeabilizantes utilizados, quer quanto à sua aplicação. Por outro lado, os condóminos que são proprietários de apartamentos ou outro tipo de frações, como escritórios, lojas, etc., que têm terraços de uso exclusivo, entendem que neles podem construir o que bem entendem, como churrasqueiras, esplanadas ou marquises, sem ter que dar qualquer satisfação aos seus vizinhos. Se os problemas nem sempre se colocam na altura da construção destes elementos nos terraços, colocar-se-ão mais tarde, quando o prédio necessita de obras de manutenção ou surgem infiltrações com origem nesses mesmos terraços. E é aqui que a conflitualidade surge ou se agrava. Para falar sobre estas questões e responder a algumas perguntas colocadas pelos nossos telespectadores, temos hoje o Dr. Vítor Amaral, na já habitual rubrica Viver em Condomínio. Olá, Vítor, bom dia. Bom dia. Acredito que queiras adiantar uma nota introdutória antes de começarmos a conversar sobre condomínios, não é? Claro, obrigatória, não é? Obrigatória. Os meus parabéns à Sónia, é um dia muito especial para ela e desejo-lhe muitas felicidades neste dia e para o resto da vida. E que festejemos muitas vezes os anos dela. Isso é que era bom, estejamos cá todos com saúde para isso, não é? Exatamente. Vamos falar então de terraços que são ou não áreas comuns. O terraço é um dos espaços do condomínio que a própria lei prevê como sendo comuns. Nem sequer, porque a lei divide as áreas comuns em áreas que são imperativo, obrigatoriamente comuns e outras que são presumivelmente comuns, certo, que se presumem comuns. Mas neste caso nem sequer se presume, são comuns. Apenas é necessário que eles sirvam de cobertura. Porque se o terraço não serve de cobertura, então, a nenhum outro espaço, então não se trata de uma área comum. Mas servindo, aí sim é a área comum e é uma área que mesmo estando sob a utilização exclusiva de um condómino ou de alguns condóminos, sim, não deixa de ser comum. E aqui é que se cria por vezes as dúvidas e a conflitualidade entre condóminos. Não dá direito aos outros condóminos de usarem o terraço porque lhes apetece, batem à porta, olha, desculpe, mas eu quero ir para o terraço, está um dia de sol magnífico. O que é, de certa forma, compreensível que os condóminos que não usufruem do espaço coloquem esta questão, porque se é comum, também é desses condóminos. Só que no título constitutivo da propriedade horizontal consta que aqueles terraços são de uso exclusivo da fração. E aqui tocamos numa questão que já temos aqui falado várias vezes, que é quando alguém pretende comprar uma fração, sim, um apartamento, uma loja, em propriedade horizontal, num condomínio, normalmente não tem o cuidado de pedir a quem lhe vende essa fração o título constitutivo da propriedade horizontal.
Porque esse título constitutivo da propriedade horizontal é o bilhete de identidade do prédio. Claro. E deveria fazê-lo para quê? Para não ser confrontado depois, mais tarde, com estas questões. Então, mas porquê é que o proprietário da fração X ou Z ocupa aquele espaço se aquele espaço é comum? Se tivesse visto previamente, não levantaria a questão no futuro. Mas não deixa de ser pertinente, porque na verdade é comum, é de todos os condóminos. Vamos a algumas perguntas colocadas pelos nossos telespectadores a este propósito e algumas bastante curiosas. Por exemplo, do João Fresta. Vive num prédio com 13 andares, com terraços no último piso, a que só os condóminos do 13º andar têm acesso. O prédio tem infiltrações com origem nesses terraços. Estes terraços valorizam as habitações do 13º andar e prejudicam as outras. Sendo assim, as outras terão que pagar as obras para reparar estes terraços? Este nosso telespectador e condómino num prédio faz ali uma afirmação que, de certa forma, pode não ser verdadeira. Não deixa de ter algum sentido, mas pode não ser totalmente verdadeira, que é os terraços valorizam a fração. Por isso é que também, quando foram comprados, se calhar eram mais caros, não é? Exatamente, é que se na verdade valorizam, isso reflete-se na própria permilagem que a fração tem e na aquisição, com certeza que aqueles apartamentos custaram mais ao seu proprietário. Certeza. E na distribuição das despesas, também, em princípio, esses proprietários têm uma cota-parte que suportam maior que os outros condóminos. Agora, isso é válido para todas as despesas, não é? Isso, exatamente, e isso é válido para todas as despesas. Agora, se as obras a serem feitas têm que ser pagas por todos os condóminos, têm, objetivamente, quase se poderia dizer, é obrigatório que todos os condóminos participem nestas despesas. Mas, como em todas as regras, há exceção. E a exceção qual é? Se eventualmente o proprietário da fração que tem o terraço dá um mau uso ao terraço ou por omissão não dá o uso que deveria dar, por exemplo, não fazendo a sua manutenção, não fazendo a limpeza... ou fazendo uma construção ou fazendo indevida. uma construção... e se for provado que dessa construção resultou o problema, neste caso a responsabilidade é do condómino que tem esse terraço, que usa esse terraço e já não é de todo o condomínio. Portanto, numa situação que não se coloca esta exceção de má utilização, indevida utilização ou omissão por não fazer a devida manutenção, os condóminos terão que suportar, na respectiva proporção, as despesas da impermeabilização ou de outra obra qualquer daquele terraço. E isto porquê? Porque é um entendimento da jurisprudência e quase unânime que o terraço é a cobertura do prédio. Se não tivéssemos aquele terraço, chovia. Teríamos um telhado. Teríamos de ter um telhado, não é? Exatamente. E se tivéssemos um telhado, quem é que tinha que fazer as obras de manutenção, de reparação de telhado? Era o condomínio. Eram todos os condóminos, era o condomínio. Claro. Vamos à próxima pergunta. João, receio que a resposta não tenha ido de encontro àquilo que desejava, mas lei é lei. Esta questão é do Carlos Mendes. O meu prédio tem problemas de umidade provenientes do fenómeno de condensação. E o proprietário de uma das frações quer que o condomínio faça obras de isolamento. O condomínio está obrigado a suportar esta despesa? Poderemos falar também aqui em terraços, embora penso que esta questão não tenha exclusivamente a ver com terraços, mas podemos falar porquê? Porque muitas vezes os terraços criam este problema da condensação. Porquê? Porque a sua construção não teve o cuidado que deveria, por exemplo, colocando-se um isolamento térmico. Sim. Sendo no terraço fechadas ou outro qualquer elemento construtivo, esta questão é pertinente. A condensação é completamente diferente da infiltração. E aquilo que o condómino primeiro deve verificar, e penso que neste caso terá verificado, é se estamos perante uma situação de infiltração ou condensação que muitas vezes se confunde, porque numa primeira leitura não se consegue averiguar de imediato se aquela mancha que aparece na parede ou no teto é proveniente de uma infiltração ou pela condensação. Se é pela condensação, esta obra é quase que imperiosa para a eliminar. Claro. Só que
trata-se de uma inovação. Ou seja, quando os condóminos compraram a sua fração, certo, se o prédio não tinha isolamento térmico, se o condomínio entender colocá-lo, é uma inovação. E como é uma inovação, para ser colocado pelo condomínio, teria que ter a aprovação de 2/3 do valor total do prédio. Porque se não for assim, a condensação terá que ser resolvida interiormente. Claro, claro. E se, por exemplo, se é um terraço, imaginemos que uma fração imediatamente por baixo do terraço tem este problema porque o terraço lhe cria a condensação pela diferença térmica, pode muito bem acordar com a pessoa que utiliza o terraço, fazer uma obra de colocação de isolamento térmico sem necessidade da aprovação do condomínio, mas aí a seu custo, de per si, claro, e não através do condomínio. Se for através do condomínio, tem que ter a aprovação de 2/3 por ser uma inovação. Vamos a mais uma pergunta. Julgo, Carlos, que tivemos a resposta completa. Esta é do João Muniz. A minha vizinha do andar de cima sacode tapetes e lava a varanda, deixando cair o lixo e a água para o meu terraço, sujando também as minhas janelas. O que posso fazer para isto parar? Tocar à porta e falar com a senhora. Esse é um conselho. Só que é um conselho que é o primeiro que deve ser dado, só que infelizmente nem sempre resulta. Na verdade, não vivesse em baixo, vivesse em cima. Mas quem é proprietário de terraços ou restos de chão com espaços abertos tem muitas vezes este problema. Este problema é muito recorrente em condomínios. É as pessoas não terem o cuidado de sacudir no interior das suas varandas ou da sua para fração, não prejudicar apanhar o lixo e não prejudicar os outros. Normalmente, os próprios regulamentos do condomínio têm esta previsão e proíbem esta situação, embora seja decorrente da própria lei geral, porque claro, não está a causar incómodo, o condomínio prevê isto. E rápido, qualquer condomínio com mais de 4 condóminos tem que ter um regulamento. Aqui o que tem que fazer é o condómino apresentar a situação numa assembleia para que a Assembleia aplique as sanções previstas no regulamento pelo incumprimento. Não resulta. Tem que recorrer a tribunal para que a sua vizinha deixe de sacudir o tapete. Vítor, muito obrigado. Boa semana. Bom resto de semana. Muito obrigado. Uma salva de palmas para o Vítor Amaral.